Jesus, mostra ao mundo a luz de Deus Pai, Espírito de Deus, vem refúgio em nós, faz transbordar sobre os povos tua graça e perdão, vem ordenar que haja... Ok, então vamos lá. Comunidade, pode soltar, por favor. Você pode perceber que essa série é bastante colorida, mas os homens podem ficar tranquilos, porque a cor aqui não tem nada a ver com aquele outro movimento lá de fora, né? Aqui é homem, curtir, compartilhar, homem de verdade. Então a cor aqui tem mais a ver com que Deus nos fez diferentes uns dos outros. Não há ninguém com a mesma cor aí, não há ninguém com o mesmo perfil. Cada um tem a sua personalidade, a sua identidade. Mesmo assim, a gente tem que viver como um, numa cestinha, todos juntos. E olha, sem tantas cores, é impossível você pintar um arco-íris colorido. Se você tiver só o lápis preto para pintar o arco-íris, você vai ter muito trabalho para fazer isso. Vai ser um cinza, um branco, um pouquinho cinza mais escuro, mas não vai transmitir cor, colorido. E dentro da igreja a mesma coisa. Deus trouxe para cá gente diferente para fazer a sua obra de uma maneira muito bonita, muito interessante. Certo? Vamos lá. Paulo escreveu da seguinte maneira, no capítulo 12, versículo 1, para os Coríntios, para a igreja de Corinto. Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Como alguns já sabem, que têm vindo na igreja aí desde o começo da série, a igreja de Corinto foi plantada por Paulo, cerca de 20 a no máximo 40 pessoas. Eles foram apresentados a Jesus pelo apóstolo Paulo. Paulo cuidou deles nos primeiros passos da vida cristã. Mas depois que Paulo foi para Éfeso, a igreja começou a enfrentar muitos problemas. Quem acha que na igreja primitiva não tem problema? Sim, a igreja sempre tem problema. Igreja sempre vai ter problema, porque a igreja não é feita de anjos, a igreja é feita de pessoas. E pessoas têm problemas. A começar por... Eu ia falar para o seu vizinho, não, mas a começar por você, não é verdade? A começar por você, e você conhece muito bem quais são os seus problemas. E isso vai transparecer sim dentro da igreja. E um dos problemas que eles tinham, inclusive eles mandaram carta para Paulo perguntando o que fazer, é com relação aos dons espirituais. E olha, hoje em dia não mudou nada. Falou de Espírito Santo, você já deve estar aí com um monte de perguntinhas na sua cabeça. A gente vê de tudo hoje. E é um tema bem complexo. Lá na igreja de Corinto, já era. Lá havia a manifestação de todos os dons espirituais que vocês possam imaginar. Se você abrir a sua Bíblia lá em 1 Coríntios capítulo 5, aliás, capítulo 1, versículo 5 a 7, está escrito assim, Paulo escrevendo para os mesmos coríntios, nele vocês foram enriquecidos em tudo, isto é, em toda palavra, em todo conhecimento, porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês, de modo que não falta a vocês nenhum dom espiritual. Na igreja de Corinto, tinha pessoas com todo tipo de dom. Já viu na TV alguém derrubar os outros só com o paletó, só com o sopro, com a oração? Já viu gente orando em outras línguas? Já viu gente profetizando? Você já viu alguém ser curado? Será que tudo isso é verdade? Isso acontece? É por isso que eu digo que o assunto é polêmico. Será que isso que acontecia na igreja de Corinto é sinal de espiritualidade? Serve como único sinal de espiritualidade? Eu estava passeando com a minha família ontem e estava sentado, a Carol saiu com o Samuel para passear e eu fiquei só com o Levi. O Levi não é muito bom de conversa, então a gente ficou calado os dois, né? Só que nessa de ficar calado, meu ouvido começou a captar uma conversa da mesa do lado. E é claro que estava sentado ao meu lado gente crente, porque os crentes invadiram o mundo, estão em todos os lugares. E nessa conversa, o assunto era a crítica contra aqueles que são espirituais. E quando a pessoa começa a falar que é muito espiritual, é porque não é. E eles estavam pé da vida com os espirituais da igreja deles. Eu não sei o que acontecia naquela igreja.
Mas aqui na nossa igreja presbiteriana rola um pouquinho de preconceito também com os espirituais, não é não? Pentecostais, umas coisas meio estranhas que acontecem por aí. Será que é de Deus? Será que não é? E a gente tem um certo desconforto, uma certa desconfiança a respeito desse negócio. Na igreja de Corinto, havia todo tipo de dom. Tinha gente que falava em línguas, tinha gente que interpretava a língua, tinha gente que tinha poder para curar, fazer milagres, tinha gente que tinha poder para profetizar, gente com dom de discernimento, sabedoria, serviço, hospitalidade, e aí vai uma lista enorme. Mas Paulo escreve para os coríntios dizendo, eu não pude falar com vocês como uma igreja espiritual, mas como uma igreja carnal, porque vocês ainda são crianças. Vocês precisam de muita maturidade na vida de vocês. Geralmente, quando a gente vê alguém com muito poder realizando coisas em nome de Deus, o que a gente pensa é que essa pessoa é o suprassumo da espiritualidade. A carta de Corinto é a prova que não. Eu posso ter dons espirituais e nem assim ser maduro na fé. Maduro na vida cristã. E é aí que surge o nosso problema e que a gente precisa aprender. Há muita controvérsia em relação aos dons espirituais, por isso Paulo fala, eu não quero que vocês sejam ignorantes. É uma questão complexa. Quer ver? Eu vou dar alguns exemplos para vocês. Alguns teólogos acreditam que certos dons cessaram, não existem mais. Principalmente aqueles que são sobrenaturais. Por exemplo, fazer milagres, profetizar, falar em línguas, interpretar línguas. Esses dons cessaram quando terminou o último versículo do Antigo Testamento. Alguns acreditam nisso. Outros acreditam que não. Os dons estão acontecendo hoje e eles devem ser exercitados conforme a Bíblia ensina. Outros vão dizer que dons e revelações, que os seus dons e revelações têm tanta autoridade quanto a Bíblia. Eu estava ouvindo um pastor pregar, ele estava assistindo um programa de televisão, onde o pastor pega a Bíblia e diz assim, assim diz o Senhor, mas a palavra do Senhor não é a Bíblia quem vai dar não, sou eu. E falou, como se a palavra dele tivesse tanta autoridade quanto a Bíblia. Isso acontece hoje também. Gente que fala assim diz o Senhor, mas é ele quem está dizendo. E a gente não tem como medir isso pela Bíblia. Ou deveria medir isso com a Bíblia. Ainda há outros que vão dizer que só tem o Espírito Santo de Deus quem tem o dom de falar em línguas. Se você não fala em línguas, você não tem o dom, não tem o Espírito Santo dentro de você. Eu não vou nem pedir para você levantar sua mão. Quem tem aí o dom de línguas? Não levanta a mão. Bom, para essas pessoas que acreditam, quem fala em língua tem o Espírito Santo, e você não fala em línguas, então você não tem o Espírito Santo. Será? O que você acha? Você tem o Espírito Santo? Quem acha que tem o Espírito Santo, levanta a mão. Vamos perguntar. Essa que todo mundo pode levantar a mão. Quem acha que tem? Eu tenho. Tenho certeza que eu tenho. O Espírito Santo habita no meu coração. Então há muita controvérsia. Também é uma questão mal compreendida. Qual que é a diferença entre dom espiritual e talento? Há muita mal compreensão sobre isso. Fulano tem o dom de cantar. Onde na Bíblia tem escrito isso, que alguém tem o dom de cantar, o dom espiritual de cantar? Não tem. Não. Existe uma grande diferença, eu vou ensinar rapidinho antes de entrar no texto para valer. Talento é aquilo que nasce com você. Não é, dona? O talento de cozinhar. É uma habilidade que nasce com você. É um dom natural, Deus te deu, você nasceu. Tem gente que é bom com matemática, tem gente que é bom com português. Tem gente que é bom com relacionamento, tem gente que é bom com coisas, com sistemas, com processos. Qual que é o seu talento natural que Deus deu para você? Tem gente que é bom para falar, tem gente que é bom para ouvir. Cada um tem o seu talento. Deus compartilha quando a gente nasce. Tem gente que costura, tem gente que pinta, tem gente que cozinha. Tem talento para tudo. Eu não vou confundir talento com dom igual eu estou fazendo, não. Talento, dom natural. Você já tem quando você nasce. O dom espiritual é diferente. Você recebe quando você nasce de novo. Creu em Jesus, nasceu de novo no Espírito Santo, você recebe agora dons espirituais. E eles são sobrenaturais e poderosos e te capacitam a fazer a obra de Jesus como ele faria. Olha a diferença. Creu em Jesus, recebeu pelo menos um dom espiritual. Já descobriu qual é o seu? Pelo menos um, e algumas pessoas com muito mais que um.
Daqui a pouco nós vamos ver como é que o Espírito Santo distribui esses dons. Na Bíblia nós temos várias listas de dons, mas não há nenhuma lista definitiva de todos os dons. Você vai encontrar a lista de dons em 1 Coríntios 12, 8 a 10, que nós estamos lendo hoje, amanhã, no próximo domingo. Romanos 12, de 6 a 8, Efésios 4, 11, 1 Pedro 4, 11. Todos esses textos falam de dons espirituais. Às vezes, você precisa servir numa situação que você não tem um dom também. Isso acontece. Eu vou falar isso aqui como introdução, porque pode gerar muita confusão se a gente falar que cada um recebe o dom e cada um tem que servir no seu dom. Você tem o dom para, deixa eu me ver, o dom de ensino. E estão precisando de alguém para varrer o chão. Se você for pensar cada um no seu quadrado, o que você vai falar? Então, né? Se fosse ensinar, estava aqui. Mas como é varrer o chão? Não é meu dom não é serviço. Então não contem comigo. Mas qual que é a necessidade? Varrer o chão. Em certos momentos da vida, talvez nós tenhamos que servir fora do nosso dom. Isso não é nenhum problema. Não é nenhum problema. Mas se nós pudermos servir dentro do nosso dom, melhor ainda que nós vamos poder ser muito mais eficientes. Deus nos dá os dons. Esses dons se somam com os talentos que Ele também já deu quando a gente nasceu. Se somam com as paixões e experiências que Ele também nos deu. Você é uma pessoa única. Deixa eu encher tua bola aqui agora. Vamos lá. Você é especialíssimo. Não existe no mundo ninguém que sequer pareça com você. Tá certo, vocês vão falar que o Robinho é filho do Barack Obama, mas é só fisicamente. O Barack Obama não tem nada a ver com o Robinho, porque o Barack Obama não é filho, né, do Bila. Não teve as experiências, não cresceu com uma irmã chamada Joana. Não é isso? Então, o Barack tem nada a ver com ele. Ele é único. Gente, vocês querem conhecer um Robinho? Aqui o cara. É só aqui que vocês vão conhecer ele. Beleza? Esse cara é gente fina. Viu, meninada? Esse cara é gente fina. Ok? Eu posso falar de vocês também. Quantas Dona Magali existem no mundo? Igual aquela ali assim, daquele jeitinho, com aquele carisma, que liga pra gente no aniversário com um versículo. Ou quando você está passando dificuldade, você atende o telefone, Dona Magali com um versículo prontinho para você, que te enche o coração de paz. Quem? Onde no mundo vamos encontrar outra igual? Em nenhum outro lugar. E você, eu não falei o seu nome, mas você é a mesma coisa. Com a sua experiência, com as suas paixões, com seus talentos, com seus dons, só você. Por isso você é especial. E Deus te ama. E Deus quer te usar dentro da igreja. E se você não é parte da igreja, eu digo a mesma coisa. Deus também tem um propósito na sua vida dentro da igreja. Servindo no corpo dele. Isso é muito bom. Porque no nosso mundo a gente é tratado como coisa descartável ainda por cima. Não é? A gente, logo que nasce, a mamãe precisa viajar com a gente, não basta ela... Todo o carinho que o bebê tem com a mãe para provar que ela é filho da mãe. Precisa andar com a certidão de nascimento, que nada mais é que um número. Aí não gostam de andar com aquela carteirinha grande, fazem um RG já, para criancinha. E o RG é um número. Então o mundo tenta coisificar a gente, mas não vamos cair nessa não. Você é uma pessoa e você é especial. Deus moldou você do jeito que você é, com um propósito muito, muito sério de usar você. Você precisa descobrir qual é o seu dom, ou quais são os seus dons. Os dons precisam ser descobertos, cultivados, desenvolvidos, até atingir a sua máxima eficiência. Se você tem um dom, mas não sabe qual é o dom, a menos que você se aplique a descobrir, você não vai desenvolver esse dom. Quando eu falo assim, Deus te deu um ou mais dons, não significa que ele está desenvolvido. Se você não se empenhar, você nunca vai descobrir qual é. É que nem dar uma bicicleta, a primeira bicicleta para o filho. Ok? Você deu a primeira bicicleta para o filho, significa que ele sabe andar. Sim ou não? Não, ele vai ter que aprender. Deus deu dons para você. Quem está me ouvindo, dá um tchau para mim assim. Estou ouvindo. Deus deu dons para você que deu tchau para mim. Mas você precisa desenvolver a habilidade de usar esse dom dentro da igreja e fora da igreja. Deus quer continuar fazendo a sua obra através de você, mas você precisa aprender a desenvolver habilidades com essa bicicleta que Deus te deu.
com esse dom que Deus te deu, você pode fazer parte da obra de Deus. Colaborar com Ele, servi-lo, ter uma vida que realmente faz sentido e vale a pena. Ok? Vamos lá. Continuando o texto, uma pergunta que surge é como que a gente lida com essa questão dos dons espirituais. Há duas maneiras que nós vamos perceber aqui no texto. Versículo 2. Vocês sabem que quando eram pagãos, de uma forma ou de outra eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos. Vou explicar. Você tem duas maneiras de lidar com essa questão dos dons espirituais. Primeira, como alguém que não tem Deus. A palavra pagão significa alguém que não conhece o Deus verdadeiro e adora deuses falsos. Está enganado, está iludido, está perdido. Alguém que não tem Deus age em relação a isso como um louco. Porque quem não tem Deus age como louco. E vocês vão perceber que é verdade. Olha, o texto diz que quando a gente vivia como pagão, perdido sem Deus, nós éramos fortemente atraídos e levados para quem? Para os ídolos. Se os ídolos são mudos, como é que eles faziam para nos atrair? Se o ídolo é mudo, como é que ele faz para atrair as pessoas? Ele não fala? Como é que ele faz para atrair? É por isso que eu digo que isso aqui é coisa de louco. Quando o texto fala que nós éramos atraídos pelos ídolos mudos, porque os ídolos, eles são a solução barata para nós podermos satisfazer os nossos desejos desenfreados. O problema está dentro da gente. A gente tem desejos, vontades quando a gente está longe de Deus. A gente quer saciar essas vontades. E a gente procura algo que faça, beleza, pode vir que eu satisfaço. Não estão me entendendo? Então eu vou explicar melhor. Quando você não tem Deus no teu coração, você tem um vazio enorme. Concorda? E esse vazio, ele precisa de ser preenchido com alguma coisa. Com o que eu vou preencher? E aí eu ouço o meu coração. Pausa. Nunca ouçam o coração de vocês. Não ouçam o coração de vocês. A Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. Não ouça o seu coração. Procure ouvir a Deus. Não ouça o seu coração. Deixa eu falar de novo, porque tem gente que não entendeu. Não ouça o seu coração. O seu coração, ele tem desejos. E ele pensa, sabe o que eu preciso? Eu preciso de um emprego novo. Quando eu tiver um emprego novo, eu vou ser feliz. Porque o meu salário está muito pequenininho. Mas quando eu tiver um pouquinho mais de dinheiro, eu vou ser feliz. E você começa a ficar preso nesse negócio. Eu preciso, eu quero. Enquanto eu não tiver, eu não vou ser feliz. Você foi atraído para um ídolo falso. Para um Deus falso que nunca vai poder satisfazer você. Certo? Não está certo, porque aqui é todo mundo pobre, ninguém está atrás de dinheiro. Vou dar outro exemplo. Você é uma moça aí, né? Princesinha. Toda linda, morena, loura, cabelo liso, cabelo crespo. Você é uma flor, não é? E tudo que você quer é ser valorizada, desposada por um príncipe. Um cavalo branco. Certo? Romântico, igual Richard Gere. Você está assistindo filme demais. Mas se você pensa isso, eu vou ser feliz quando alguém vier e dizer que eu sou linda, que eu sou desejada, que eu sou a mais especial de todas, você vive para isso, e isso vai se tornar um ídolo. É errado querer um casamento? Não, mas se isso se torna uma obsessão na sua vida, pronto, está criado o problema. Porque se você vive para isso, isso nunca vai te satisfazer plenamente. Você está correndo atrás de um Deus falso, você foi atraído. Esse Deus, ele pode ser dinheiro, ele pode ser sexo ou relacionamento amoroso, mas ele pode ser também o desejo de sucesso, de poder. O diabo não vem pegar você. Ele lança iscas que você quer, que você deseja, igual ele fez com Eva. E ele atrai você a partir daquilo que você deseja. O que é que você deseja? Qual que é o desejo número 1 do seu coração? Diz para mim. Não diz não. Só pensa nele. Qual é o desejo número 1 do seu coração? Você acorda pensando nele e dorme pensando nele. Porque quando a gente vive longe de Deus, nós somos, deixa eu ler aqui, aliás, lê vocês, é o azul, ó. Nós somos fortemente atraídos.
Nós somos fortemente atraídos. E essa palavra fortemente aqui está querendo dizer que a gente não consegue resistir. A força da atração é tão grande que a gente é, lê lá, levado e aprisionado. E se torna escravo do nosso próprio desejo. Por isso que eu falei para você que é uma loucura. Você quer uma coisa e de tanto que você quer, você fica escravo dela. Olha que absurdo. Um exemplo simples. No passado, principalmente nos anos 70, fumar era uma coisa chique. Aí veio o advento da saúde, fumar virou uma coisa fora da moda. Mas a molecada aí na escola acha que isso é bonito. Que demonstra, sei lá, que tem mais estilo, coragem, independência, liberdade, não é isso? E aí isso começa a atrair os outros, não é não? E aí tem uns que ficam curiosos. E vão, compra um cigarrinho, vai lá e fuma. É um desejo. Simples, normal, beleza. Fuma um, fuma outro. Daqui a pouco o que acontece com essa pessoa? Ela não tem mais controle sobre o desejo dela, é o desejo que domina ela. É a loucura desse negócio. A gente é dominado pelos nossos desejos, quando eles nos atraem, nos seduzem. Isso gera morte, gera prisão, gera grande prejuízo. Só que dentro da igreja a gente pode viver da mesma forma. Se nós não formos conduzidos por alguém que ama a Deus, com alguém que tem Deus, os nossos dons espirituais podem nos fazer adorar o dom que a gente recebeu, e aí isso deixa de ser uma bênção e passa a ser um motivo de egoísmo, de briga, de dissensão. A pessoa é conduzida pelos seus desejos egoístas e tortos, e dentro da igreja começa a virar bagunça. Como que pode uma coisa boa virar bagunça? Quando ela é usada para coisa errada. Eu vou continuar, depois eu explico melhor isso. Vamos lá. Ok, mais um versículo. Como que a gente pode reconhecer a ação do Espírito de Deus? Porque tem muitos espíritos aqui no mundo. Tem o Espírito de Deus, mas tem outros espíritos também que agem por aí. Versículo 3. Por isso eu afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer, Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Ok, isso aqui é muito importante. Eu acredito que os dons não cessaram. Que Deus dá dons para as pessoas hoje ainda. Todos os dons. Mas como é que eu sei que uma pessoa tem o Espírito Santo e não outro Espírito? Porque a gente sabe que o diabo também sabe fazer sinais, curar pessoas, enganar. Aliás, enganar é o que ele faz de melhor. Sempre foi muito craque em enganar. Lúcifer é um anjo de luz. Então, para ele se vestir de luz não é difícil ainda enganar as pessoas. Como é que eu sei que eu tenho o Espírito Santo ou que outra pessoa tem o Espírito Santo e não outro Espírito? Aqui está. O Espírito Santo sempre vai conduzir as pessoas para reconhecerem Jesus como Senhor. Se a pessoa não demonstra amor e submissão a Jesus, ela não tem o Espírito Santo. Quando Jesus veio para esse mundo e nasceu, e cresceu, ele foi o tempo todo cheio, capacitado por quem? Pelo Espírito Santo. Quando ele foi batizado, o que desceu sobre ele? E cheio do Espírito Santo, ele foi levado para o deserto. E mais cheio ainda do Espírito Santo, ele voltou para começar o seu ministério. O Espírito Santo o tempo todo sobre Jesus e abençoando Jesus. A Trindade, nós cremos que Deus, ele subsiste em 3 pessoas. Vamos lá, me ajuda. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E o Espírito Santo é o terceiro que vem aí na ordem. E quando ele vem para nos mostrar Jesus, para centrar as coisas em Jesus, para fazer a gente se render a Jesus. Se alguém diz que é espiritual, mas não fala de Jesus, não crê em Jesus, não segue Jesus, pode falar em línguas, pode avoar, pode fazer o que for. Presta atenção. Pula fora. Pula fora. Eu me lembro que uma vez, estava tendo um negócio lá na minha cidade, lá trouxeram um carinha estranho lá, que orava e derrubava as pessoas.
E os jovens da minha igreja ficaram tudo curioso com esse negócio, certo? Chamou uma reunião, uma casa, vem o cara orar. Está orando por mim e fazendo assim. Eu falei, assim eu não caio. Ou Deus me derruba, ou você não me derruba. Assim eu não caio. E é cheio dessas coisas aí. Mas quem tem o Espírito Santo não está buscando a glória para si. Quem tem o Espírito Santo quer levar a glória para... Eu não estou falando da glória do Dinho, não. Eu estou falando da glória do próprio Deus. Para Jesus. Quem tem o Espírito Santo não quer holofotes em si. Não quer aparecer, mas quer que Jesus apareça. Quer fazer a obra de Deus. Então, como alguém que tem Deus, eu não vou me relacionar com o Espírito Santo ou com os dons do Espírito como um louco. Mas sim com sabedoria, com discernimento. Meus irmãos, prestem atenção no seguinte. Deus não é Deus de bagunça e desordem. Deus é um Deus de ordem e de decência. Concordo? As mulheres concordam? As mulheres concordam. Pronto, é o que basta. Deus não é um Deus de bagunça. Lá em Gênesis capítulo 1 diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma, vazia. Em outras palavras, era uma bagunça. Não tinha nada no lugar. O que Deus fez? Arrumou tudo. Arrumou tudo. Deus criou o seu corpo. E o seu corpo funciona como uma máquina que tem precisão absurda. Deus criou o ecossistema. Deus criou o universo. Move a lua 1 centímetro do seu lugar para você ver o que acontece. Deus coloca ordem nas coisas. E na igreja não é diferente. Quando Deus dá dons para as pessoas, não é para que haja bagunça, mas para que tudo funcione com ordem, com decência. A gente tinha que pregar esse sermão para alguns irmãos de outras igrejas, porque às vezes há uma bagunça ali que ninguém entende nada. Certo? Deus é um Deus de ordem, de decência. Como que eu vou reconhecer a ação do Espírito de Deus? Vamos lá. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. Toda a Trindade está envolvida no desenvolvimento da comunidade. E para a comunidade se desenvolver, Deus deu dons. Deus deu dom para você. Já sabe qual é o teu? Nós vamos descobrir nas próximas semanas. Mas Deus deu esse dom, e não só Ele deu, toda a Trindade está envolvida nisso. Olha o texto. Há diferentes tipos de dons. Quem é que dá o dom? Terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito. É o mesmo Espírito Santo quem distribui todos os dons dentro da igreja. Diz mais, os ministérios, ou seja, o serviço, é exercido para o mesmo Senhor Jesus. A palavra Senhor sempre se refere a Jesus. Deixa eu fazer uma pausa aqui. Essa palavra é muito importante que você entenda o significado dela. Repita comigo, Senhor. Senhor. Quem é o Senhor da sua vida? Quem é o Senhor da sua vida? Porque quando a gente fala Senhor, significa que ela tem um dono. Ela tem alguém que manda, tem alguém que governa. Quem é que governa a sua vida? Alguns crentes, meio tímidos, estão dizendo assim, Jesus. Amém. Que assim seja. Mas se você está visitando a igreja, você não tem ideia do que eu estou falando. E talvez você, quem é Senhor da minha vida? Eu sou o Senhor da minha vida. Eu decido o que eu faço. Eu queria te convidar a abrir mão disso, jogar isso fora. Você como Senhor, muito fraquinho. Olha para trás, você vê o que você já fez. Olha o bom trabalho que você tem feito. Você como Senhor de sua vida. Olha que inteligência burra. Olha quanta bagunça. Quantas vezes você trocou os pés pelas mãos. Quantas vezes você se enganou. Como Senhor da sua vida, você não faz um trabalho melhor do que Adão e Eva fizeram. Você foge de Deus, você peca contra Deus, você se perde, você se machuca. Você afronta Deus com a sua desobediência e por conta disso você acaba sendo merecedor de juízo, de castigo. Porque faz tudo o que Deus nos aprova. Você como Senhor da sua vida é desgraça para você, é desgraça para a sua família, é desgraça para os seus amigos, é desgraça para todo mundo.
Porque você não é onipotente, não é onisciente, não é onipresente. Falei palavras difíceis demais? Acho que sim, muita gente não entendeu. Então tá, eu vou explicar. Você não tem todo o poder. Não tem. Não é mesmo? Eu queria tanto ter o poder de fazer os cabelos da minha barba continuarem pretos. Não consigo. Eu arranco eles, eles voltam a nascer. Que teimosos eles são. Eu não sou poderoso. Não tenho poder nem sobre a minha barba. Eu também não sei todas as coisas. Uma das minhas conversas com a minha esposa, para não falar discussão, né? Que eu não discuto com ela nunca, né? É que ela não fala. Ela não fala, a Carol não fala. A Carol é o contrário de todas as mulheres que você conhece. Mulher fala, que é um absurdo, né? Menos a Carol. Lá é trocado. Quem fala sou eu. E ela, para arrancar da Carol uma coisa, é difícil. Então, às vezes, eu venho no carro e ela vem do lado. E eu olho para ela, olho de novo. Até que eu não aguento. O que você está pensando? Eu queria tanto saber o que você está pensando. Fala para mim o que você está pensando. Sabe qual é a resposta que ela me dá? Nada. Como assim? Como que alguém pensa em nada? Eu não consigo entender isso. Nada. O nada não existe. O nada sempre tem alguma coisa. Eu sempre estou pensando em alguma coisa. O que é nada? E aí começa a nossa discussão. Pelo menos a gente começa a conversar, né? Eu quero saber o que você está pensando. Nem sei o que eu estava pensando. Já esqueci. Eu queria tanto ser onisciente e conhecer todas as coisas, inclusive os pensamentos das pessoas, como Jesus fazia. Mas você não é assim. Você precisa de um Senhor maior do que você. Outra coisa interessante, você não pode estar em muitos lugares, não é? Eu sei que as meninas quase desmaiam na hora que vê aquela cena lá do amor para recordar, que o cara leva ela e realiza o sonho dela de estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Pestagem, ela estava no mesmo lugar. Colocou ela com um pé num lado, num estado, outro no outro, mas ela continuou com um pé no estado e outro no outro, no mesmo lugar. Deus está em todos os lugares, vê todas as coisas. Ele sim serve de Senhor para a sua vida. Só que há um problema, você e ele não se dão. Porque você é pecador, ele é santo. Há um abismo entre vocês que se chama pecado. Mas tem uma boa notícia. Tem uma ótima notícia para dar para você que está visitando a gente hoje. Deus te fez para Ele. Você como Senhor da sua vida está errado. E Ele quer voltar a ser Senhor da sua vida. E para refazer as pazes com você, Ele enviou o Filho dele. E o Filho dele veio, viveu uma vida sem pecado, se ofereceu no teu lugar para pagar o prejuízo que você causou, para sofrer o castigo que você merece, e a morte que era sua. Jesus Cristo morreu em nosso lugar para nos dar a vida e fazer a reconciliação, fazer as pazes entre nós e o Senhor. E através de Jesus, se eu creio em Jesus, se eu chamo Jesus para ser o Senhor da minha vida, eu posso agora, de uma maneira milagrosa, espiritual, estar debaixo do domínio de Deus novamente. E fazer o que Ele quer, do jeito que Ele quer. E assim ser feliz. Assim descobrir o propósito da minha vida e ser uma bênção. Só através de Jesus. O Espírito Santo dá os dons. Mas os dons devem ser usados para o Senhor Jesus e nada mais. Jesus nunca usou os dons espirituais que Ele tinha para Ele. Nem quando Ele estava com fome, nem quando Ele estava com frio, nem quando Ele se sentia só. Jesus nunca usou os dons espirituais que Ele tinha para Ele. Ele sempre usou os dons espirituais para fazer a vontade do Pai e para abençoar os outros. Ok? Siga o exemplo. Siga o exemplo. Há diferentes tipos de ministérios, mas ninguém deve exercer o seu ministério para a sua própria honra e glória, ou para a glória da sua família, ou de outra pessoa. É para a glória de Jesus Cristo, o Senhor. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. Ou seja, a Trindade inteira envolvida nessa questão de dons. Se você tem um dom, você vai querer que Deus derrame poder sobre o que você faz. Senão você vai falar, vai servir, e não vai adiantar de nada. Se Deus não derramar poder para aquilo ter resultado, não é nada. O Espírito, Jesus e Deus envolvidos nessa questão do dom.
A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando ao... Esse é a segunda coisa. Deus nos dá dons para a gente completar a missão de Jesus. Deus quer que a igreja seja o corpo de Jesus em ação, abençoando uns aos outros e abençoando lá fora. Não é isso? O segundo propósito é esse aí. Se Deus deu um dom para você, é visando o bem de quem? De quem? Da da comunidade. É para abençoar a comunidade. O Espírito Santo distribui dons aos cristãos, pensando no todo, na comunidade. É para servir os outros, é para o benefício dos outros. Deixa eu te dizer, você que é membro da igreja é um presente de Deus para a igreja. Porque dom não é presente. Em inglês, gift, a palavra para dom, é presente. O dom é um presente. E se Deus deu você e deu dom para você e colocou você dentro de uma igreja, você é um presente para a igreja. Como é que está esse presentinho aí? Como é que está esse presentinho que Deus deu para a igreja? Vocês estão olhando assim ressabiado para mim, né? Lá fora tem uma cultura hoje de consumismo. As pessoas estão atrás de se dar bem. Então elas procuram uma igreja que tenha tudo do bom e do melhor. Certo? É isso que acontece lá fora. Mas isso está certo? Não, não está certo. Você que é cristão, Deus já reservou para você um lugar para você servir. Não só receber, mas dar também. Deus deu dons para você exercitar, ser bênção. É por isso que nós vamos começar grupos de comunhão na igreja, para você descobrir o seu lugar, para você crescer na fé, e para você não ser um consumista, um consumidor, que chega aqui e, pastor, pregue bem, com unção, por favor, porque eu já dei meu dízimo. Se a gente age desse jeito, as coisas nunca estão boas. É ou não é? Oh, mas o diácono não fez isso. Oh, mas ninguém arruma aquilo. Oh, mas isso aqui está tudo errado. Cuidado com a visão de consumista. Você é o presente de Deus para a igreja. Descubra os seus dons. Faça a sua parte e isso aqui vai ser melhor. Deixa eu falar de novo. Descubra o seu dom. Faça a sua parte e a igreja vai ser cada vez melhor. Não seja só um crente 6 horas, né? Que nem o povo fala. 6 horas por mim, 6 horas por mim, 6 horas por mim. Aprenda a orar. Não seja um crente dodói que o tempo todo está precisando de cuidado. Seja curado, se torne um crente que cura. Em alguns momentos, gente, é triste participar como pastor da igreja e se envolver com todos os ministérios, porque a gente percebe que algumas pessoas, elas somam tudo, elas carregam tudo, enquanto a turma está sentada na carroceria pedindo, vamos rápido, só que não tem motor e o carro está empurrando no muque. Porque tem gente que está muito acomodada, muito paradinha, muito quietinha. Você tem talento, você tem dom, descubra o seu lugar. Dê a sua contribuição. Você é um presente de Deus para a igreja. Você é um presente de Deus para essa igreja. Quem é que gosta da Igreja Presbiteriana Nova Jerusalém? Quem é que ama ela? Ah, eu amo essa igreja. Mostre esse amor servindo com o seu dom, por favor. Os líderes de ministério vão agradecer demais isso. Porque Deus deu dom para você visando o bem comum. A igreja vai bem se você fizer a sua parte. Se você não fizer, ela não vai mesmo. Tá bom? Vamos pular lá para o versículo 11. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito. E Ele as distribui individualmente a cada um como? Tá. A partir de semana que vem nós vamos começar a estudar esses dons aí. Essa lista de dons. Mas o grande problema é que os dons são diferentes e diversos. E a gente tem lá a nossa vontade, né? A gente pode querer os nossos dons.
Pode até orar, pode até buscar. Mas no fim, quem decide que dom que você vai ter é quem? É Deus, é o Espírito Santo que distribui, ele distribui conforme ele quer. Eu queria, né, a pessoa converte uma igreja, vê o pastor pregando lá na frente, o povo ri, o povo chora, o povo se anima, às vezes se desanima também, né? Ah, eu quero aquilo lá, Deus, eu quero o dom da pregação, eu quero ser um pastor que prega para as multidões e tal. Você pode até pedir, mas quem decide se dá ou não é o Espírito Santo. E não deve ter essa competição entre os dons mais importantes e menos importantes. O dom que o Espírito Santo der para você é o melhor dom para você, porque ele sabe o que é bom. Eu vou dizer para vocês, os dons mais importantes não são estes visíveis. O dom mais importante não é o meu. Como é que eu estaria aqui pregando se alguém com o dom da intercessão não tivesse orado por mim? Não é? Então, meu querido, o dom mais importante é o teu e é o do outro. Todos são importantes. Se um falta, a gente sente muita falta. Mais ou menos assim que funciona. A igreja é um corpo, né? E Deus deu dons para todos os membros. Mas se um membro está parado, o corpo para de viver? Não. Ele continua tentando se virar. Por 5 meses eu fiquei sem uma das pernas. Eu parei de me locomover? Não, eu dei meu jeito. Cadeira de roda, ombro da Carol, andador, até andador eu usei. Vocês lembram? Tem uma foto minha aqui na igreja aqui com um andador. Depois a muleta, depois mancando. Mas hoje eu dou graças a Deus pela minha perninha. Certo? Tem uma cicatriz aqui que parece um zíper, mas tudo bem. É a minha perninha. Eu ando com ela para cima e para baixo. Se me arrancarem as 2 pernas, eu morri? Eu vou deixar de existir? Não, eu vou aprender a me virar com as mãos. Em alguns momentos a igreja é um corpo aleijado. Porque tem muita gente que apesar de estar no corpo, está morto, ou está dormindo, não está fazendo a sua parte, o corpo se vira para dar conta do que tem que fazer. Aí gente que tem capacidade numa área, tem que se virar em outra, e em outra, e em outra. Qual foi o dom que Deus te deu? É para administrar? Administre. É para liderar? Lidere. É para servir? Sirva. É para orar? Ore. É para dar? Dê. É para ser hospitaleiro? Seja hospitaleiro. Qual foi o dom que Deus lhe deu? Eu espero que você descubra nas próximas semanas e pratique. Vamos orar mais uma vez, depois cantar aquela musiquinha de novo? Como eu estava dizendo, Jesus vai brilhar, sim, mas tudo depende de você deixar o seu dom desabrochar. Fecha o teu olhinho. Abre o seu coração. Você que não é parte da igreja, você é bem-vindo a esse corpo. Você que ainda não entregou o seu coração para Jesus, hoje é a sua chance. O Espírito Santo pode fazer essa obra dentro de você. E se o Espírito Santo está te incomodando e dizendo, você faz parte desse corpo. Você é meu. Não diga não. Diga sim. E você será muito bem-vindo. O teu lugar está guardado. E você também é um presente de Deus para a igreja. E eu digo mais, a igreja é um presente para você. Para te abençoar. Para que você tenha saúde. Para que você cresça. E os membros de igreja, não deixe o seu dom se apagar. Não deixe o seu dom inativo. Vamos trabalhar. O que foi que Deus te deu? Qual é o talento? Qual é a paixão? Qual é a experiência de vida? Qual é o dom espiritual? Use isso para o bem da igreja. Vamos orar? Senhor Deus, eu quero lhe agradecer porque dentro da igreja o Senhor distribuiu muitos dons. Não há ninguém mais importante ou menos importante. Se um de nós para
Se um de nós está doente, todos os outros sofrem. Nós entendemos que há riqueza dentro da tua comunidade quando cada um exerce a sua função. Quando cada um faz o que foi forjado para fazer. Mas em muitos momentos, o que nós percebemos é que tem gente que trabalha demais e gente que trabalha de menos. Gente que sofre pelos outros, carrega a carga sozinho, sem ajuda, sem o benefício da companhia, sem amparo. E alguns estão cansados, sobrecarregados. A tua palavra diz que nós devemos carregar os fardos pesados um do outro. Por isso eu quero clamar, Deus, que através do teu Espírito Santo você esteja agora reavivando o dom espiritual dentro de cada um dos irmãos e irmãs que aqui estão. Deus, desperta aquele que está acomodado. Desperta aquele que tem só recebido, mas não tem dado. E ajuda ele a entender qual é o teu chamado para a vida dele. Como que ele pode contribuir para o bem de todos. Como que ele pode contribuir para o crescimento da tua igreja, seja em qualidade, seja em quantidade. Faz com que haja saúde, Deus, nessa igreja que existe para glorificar o nome de Jesus. Se o teu Espírito Santo estiver agindo dentro de nós, eu tenho certeza que as pessoas vão sim ver o brilho de Jesus. E o brilho de Jesus vai estar em nós, através de nós. E vai brilhar intensamente nessa nossa sociedade corrompida pelo pecado. E vai atrair os filhos do Senhor que ainda estão perdidos lá fora. E aí o teu corpo vai se tornar ainda mais bonito, mais saudável. E a tua igreja ainda mais formosa, mais perfeita. Senhor, nós dependemos da ação do teu Espírito Santo aqui. Por mais que eu fale, por mais que eu chame a atenção, por mais que eu exorte, só o Senhor é que pode agir dentro do coração de cada um. E despertar, e levantar, e usar cada um poderosamente. Por isso, Espírito, trabalha no nosso meio. Senhor, que eu também, através do teu Espírito, haja conversões aqui dentro da igreja. Toca no coração daqueles que têm nos visitado, que têm se aproximado, para que eles se comprometam com o Senhor e com a igreja, se tornando parte desse corpo, parte da nova Jerusalém que o Senhor está preparando. Derrama a tua graça sobre nós. Nós oramos no nome santo de Jesus. Amém. Brilha Jesus, mostra ao mundo a luz de Deus, Pai, Espírito de Deus, vem refúgio em nós, faz transbordar sobre os povos tua graça e perdão, vem